Fala ABC, olha a gente aqui de novo, queria agradecer você que está acompanhando a gente toda semana, que você assiste a gente no Fala ABC News no YouTube, no TV ABC Shop Oficial pelo YouTube, compartilha esse filme, vai lá, segue a gente, se inscreve no canal que sempre que tiver uma entrevista boa, bacana, você vai receber um avisozinho aí, você pode passar para quem você quiser. E olha, a gente está aqui de novo no nosso espaço muito bonito, aconchegante, com um convidado super especial. A gente vai saber um monte de coisinhas que teoricamente a gente não saberia, hein? Então hoje a gente está aqui com o chefe de gabinete do prefeito Tite Campanella, Bruno Vassari. Tudo bem, Bruno? Boa tarde, Ale. Tudo bem? Tudo jóia? Queria agradecer primeiro o convite por estar aqui hoje no podcast, que todo mundo assiste, todo mundo comenta, esse podcast muito importante, que leva informação para a nossa cidade, que leva informação para os nossos munícipes, para cada vez mais termos uma cidade adequada, organizada, bacana de se viver. Então, muito obrigado pelo convite. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo aí, para a gente poder contar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história. Você vai contar tudo, Bruno? Conta. Com certeza. O que a gente puder falar, a gente vai contar em todos os aspectos, porque a gente está aqui para esclarecer, tirar dúvidas e ajudar o morador da cidade, que nos assiste, que nos ajuda diariamente em cada luta, cada batalha que a gente faz para melhorar São Caetano do Sul. Perfeito. Bruno, antes da gente começar, vamos contar um pouquinho da sua história. O Bruno é nascido em São Caetano. Isso mesmo, 1990. 1990. Nascido aqui no bairro da Barcelona. Era uma cidade diferente em 1990, né? Totalmente. Eu aprendi a andar de bicicleta no antigo mercado municipal, que fica ali na Conselheiro Lafayette. Olha isso. E aí, me conta um pouquinho. Aí você estudou sempre aqui em São Caetano? Isso mesmo. Aí eu estudei minha vida inteira aqui na cidade, no município de São Caetano. Fui estudar, fazer Direito. Fiz Direito na Faculdade de São Bernardo do Campo. Que aí foi quando efetivamente eu comecei a ingressar no segmento público. Que graças a Deus estamos aí, acho que correspondendo às expectativas. Mas como que começou isso na faculdade então? Você era líder de classe, já fazia aquela... Já se envolvia nessa época? Isso, na verdade eu já conheci um pouquinho a dinâmica eleitoral da cidade. Não tem nenhum parente da vida pública? Não. Você é o primeiro? Primeiro, pelo contrário. Minha mãe, vamos assim dizer, ela não é nem um pouco favorável a essa dinâmica. Queria que eu seguisse a carreira de direito, de advogado, enfim, ou algum concurso público. Mas como a gente costuma dizer, a política fica no sangue, está no sangue, né? Então, como a gente conhecia um pouquinho a dinâmica política da cidade, me formei em Direito, e foi a partir desse momento que a gente começou a galgar um espacinho aí no setor público, com muito trabalho, muita dedicação. E como começou isso? Assim, a gente sempre... Um convite, foi isso mesmo. A gente sempre, não vou dizer que se envolveu, mas participou da vida política da cidade de modo, vamos assim dizer, de longe. Sim. Porque quando você vai na padaria, você vai na igreja, São Caetano é uma cidade muito politizada. E pela extensão territorial ser uma extensão pequena, a política é debatida aqui de forma muito dura, muito firme, muito forte, muito presente. Então, a gente sempre discutia, sempre participou da situação, mas nunca de forma ativa. Aí eu vou para a faculdade fazer Direito e em 15, 14... eu recebo um convite para participar de uma forma mais ativa. Em 16 faço a parte jurídica das campanhas de vereador e de prefeito, que é onde eu ingresso efetivamente em 2017 no setor público, na Prefeitura de São Caetano do Sul. Mas nunca foi um objetivo, aconteceu. Aconteceu, isso mesmo, de forma bem natural, bem normal. Lógico, a gente tem um gosto de querer trabalhar, querer ajudar. Eu acho que isso acabou nos envolvendo nesse aspecto do setor público, que graças a Deus estamos aí até hoje. E aí você começou no setor público como? Isso, comecei na verdade no CEPLAG, antigo Secretaria de Planejamento e Gestão na Prefeitura de São Caetano do Sul, que hoje ela se dividiu, que é o CEGED e o CEPLAN. Mas ali a gente fazia uma parte totalmente técnica, no Departamento de Licitações e Contratos. Então, a gente não tinha contato... Bem administrativo, né? Bem, totalmente administrativa, diretamente com a população. Mas, em si, os serviços que a prefeitura oferecia. E, depois disso, a gente vem fazer uma atuação aí mais política, efetivamente, quando eu assumo a chefia de gabinete, logo em seguida, né? E a chefia de gabinete também é um convite, né? Um convite do próprio prefeito, não é? Sim, claro, que a gente ficou ali... Quem que era o prefeito na época? Na época era o Auríquio. Ficamos 2 mandatos da gestão do governo Auríquio
como chefe de gabinete, desenvolvendo essa função. E em abril, mais ou menos, abril de 24, eu me licencio do cargo, saio do cargo e vou concorrer para vereador. Que graças a Deus a gente obtém êxito na eleição de 24, como vereador pelo PSB. Que legal. Ô Bruno, só vou voltar um pouquinho, depois a gente vai para a sua campanha de vereador. Claro. E como que é chegar e ser chefe de gabinete assim? Você não tinha experiência nenhuma como chefe de gabinete. Sim, sim. Aí você foi nomeado pelo ex-prefeito. E aí, chegou, como é que começa esse trabalho? Claro, é um desafio, né? Mas como eu te falei, a gente sempre se envolveu na questão política, mesmo que lá atrás de forma indireta, porque São Caetano tem aquela vida política muito intensa, que as pessoas elas cobram o setor público de forma contundente e correta para melhorar o serviço, melhorar as ações e as políticas públicas. Então a gente se envolvia de forma indireta nessas questões. Então, na verdade, a gente intensificou, ou melhor, a gente mudou de lado da mesa. Porque antes a gente, querendo não, pontuava ou pautava ou pedia alguma melhora para o bairro, para a cidade, para a rua, para o município de modo geral. Aí agora a gente passou a ser demandado. Então a gente tinha a experiência de tentar o quê? Ajudar as pessoas a trabalhar em prol das pessoas. Que essa é a função principal do chefe de gabinete em São Caetano do Sul. Porque em outros municípios, a função de chefe de gabinete é uma função totalmente burocrática. Ou seja, de assessorar diretamente o prefeito em questões jurídicas, legais, burocráticas, de processuais. É bem um administrativo mesmo. Bem, totalmente a função de chefe de gabinete. Mas em São Caetano do Sul, pelas suas características únicas de cidade, que o poder público se faz muito presente, pelas todas as questões que a gente fala aqui, que é extensão territorial, onde todo mundo tem acesso ao poder público, que é muito fácil, muito simples, onde todo mundo conhece o prefeito, encontra o prefeito na padaria, no mercado, na igreja, enfim, em todos os lugares, no parque. Então, o poder público em São Caetano do Sul, ele acaba sendo mais próximo das pessoas. Então, o chefe de gabinete, que acaba sendo o braço direito do prefeito, também não pode se eximir dessa responsabilidade de ser acessível, ser participativo e estar presente na sociedade. Então, além da função burocrática que o chefe de gabinete tem, não só em São Caetano, mas em todo lugar, em São Caetano a gente tem esse plus a mais, que é o quê? Ser o representante do prefeito ou participar junto com o prefeito na sociedade civil, que é escutando a população de modo geral, escutando as lideranças, falando, conversando com as associações, com os presidentes de bairro, enfim, com o poder público de modo geral. Isso é muito importante porque essa proximidade entre poder público e sociedade civil melhora e muito tanto a qualidade do serviço público como novos programas que virão. Isso facilita muito a vida do gestor. Ô Bruno, e é mais difícil cuidar da parte administrativa ou da parte pessoal? Você falou que tem que fazer meio que essas duas coisas. Claro, claro. Qual que é mais difícil? Acho que a parte de corresponder às expectativas da sociedade sempre acaba. Não é que é mais. Porque você é praticamente cobrado como prefeito. Claro, né? Sem dúvidas. É uma cobrança, na verdade, gostosa, boa, difícil, porque às vezes você tem que corresponder à expectativa da pessoa na hora. E às vezes nem sempre a gente consegue corresponder àquela expectativa na hora, momentânea. Na hora é praticamente impossível a maioria das vezes. Muito difícil. Né? Muito, mas a gente tem que tentar conseguir dar o êxito da resposta naquela hora, naquele momento que a pessoa está angustiada. E o moderador de São Caetano, ele é bem exigente, né? Ele é muito exigente. Ele conhece muito a cidade, seus direitos, os deveres. Então, como nós temos um serviço que, comparado aos outros lugares, aos outros municípios, acaba sendo um serviço de maior qualidade, ele sempre busca o quê? Buscou mais, a melhora, o que é correto, que é a obrigação do poder público, também nossa obrigação, o prefeito Tite Campanella também busca isso, é melhorar cada vez mais o serviço, colocar à disposição das pessoas cada dia mais um atendimento de qualidade, uma educação de qualidade, uma segurança cada vez mais efetiva, e é isso que o governo busca, o prefeito Tite busca, a gente, eu como chefe de gabinete buscamos, todos nós buscamos isso. O Bruno, e hoje então você vai bem em campo, bastante em campo também, né? Totalmente. Em questão de representação, em questão de atendimento, em todos os aspectos da administração pública. E é cobrado, andando na rua é cobrado. Todo dia. Você tá, por exemplo, essa semana mesmo, eu estava na padaria outro dia, a pessoa lá tomando seu café. Sim, a pessoa vem, aborda a gente e fala,
eu tô aguardando, vamos supor, conversar com o prefeito faz uma semana, que às vezes as pessoas não conseguem, né? Não podem esperar uma semana. Falam, não, deixa comigo que eu vou marcar. Pô, tá falando com o prefeito, né? Sim, mas aqui é próximo. Essa proximidade é bacana, é legal. Que é o que faz as coisas melhorarem. Ter essa capacidade que São Caetano tem de ser uma cidade modelo. Porque como São Caetano é uma cidade modelo, então a régua é muito alta. Então qualquer coisa que não está de acordo, a pessoa parece que é um negócio gigante, né? Potencializa. Com certeza, Ale. Porque é o que a gente fala, né? A sensação que a gente tem que ter é sempre de querer melhorar, sempre de querer fazer, trabalhar. E às vezes um fato isolado não é que você perde a sensação, mas vira motivo que gera uma comoção das pessoas. Então a gente tem que combater, tem que dar uma resposta efetiva para as pessoas, para a sociedade, mostrar que é um caso isolado e corrigir essa situação. Lógico, tem situações que vão além da esfera municipal. Eu dou um exemplo aqui com muita tranquilidade. A segurança pública. A segurança pública é uma questão que não é só municipal de São Caetano. Tem uma questão estadual, uma questão federal, mas a gente não pode se eximir da nossa responsabilidade, da nossa competência e também, quando é possível e quando é preciso, o município, a gente em São Caetano do Sul, a gente avança a competência, pega uma competência que às vezes é do Estado, às vezes é da União, mas a gente não pode se eximir de tentar melhorar a qualidade de vida do morador. Perfeito, Bruno. E como foi essa transição, como foi essa ideia da candidatura para vereador? Na verdade... Porque você estava como chefe de gabinete ainda, né? Isso mesmo. Aí foi o convite também? Na verdade, foi muito natural. Vou ser muito honesto para você. Mas você esperava isso? Quando você era chefe de gabinete, você imaginava um dia ser candidato? Isso. Não, tinha essa pretensão, não. Foi muito natural, juro. Porque, na verdade, eu estava lá para trabalhar. Eu estava lá para trabalhar e cumprir o meu papel. E, lógico, quando a gente trabalha, tem algumas pessoas que perguntam, que questionam, que falam, pô, por que você não é? Pô, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Então, foi uma coisa muito natural. Que aí, eu confesso para você que eu decidi nem ser candidato. Eu me decidi filiar um partido visando, talvez, porque eu não estava nada determinado, nada marcado, colocar meu nome à disposição em um ano antes, até um pouquinho depois. Até depois, foi bem depois, já foi acho que no ano da eleição que eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato. Então foi uma coisa muito natural, porque as pessoas nos incentivavam, para te falar a verdade. E qual que era a sua expectativa? Minha expectativa foi o seguinte, sendo bem deve ser franco. curioso, você acha que você tinha uma curiosidade, né? Porque de se testar, né? Essa foi a palavra, de se testar. Porque o que eu costumava falar? O resultado a gente não sabe. Porque a gente não sabe qual vai ser o resultado eleitoral, uma caixinha de surpresas. Mas eu falo assim, o resultado eleitoral é o reconhecimento do trabalho que a gente faz, que a gente fez. Então eu fui muito tranquilo. Quando eu digo muito tranquilo, eu fui sem criar grandes expectativas nesse aspecto. Porque eu falei, eu sempre trabalhei. Se tiver que ser, é a vontade de Deus, é a vontade do nosso trabalho, o que a gente fez, o que a gente ajudou, o que as pessoas viram, o que as pessoas veem na gente. Então eu fui muito tranquilo por essa vamos assim dizer, essa situação. E graças a Deus, acho que graças à população, graças às pessoas que nos ajudaram e que confiaram no nosso trabalho, o resultado veio. Você teve muita ajuda? O partido te ajudou bastante? Na verdade, eu tive bastante ajuda das pessoas. Você tinha um plano? Um plano de campanha? Claro. Plano que eu digo para eleição. Um plano de trabalho, sim, nós tínhamos, lógico. Não é nem o plano de trabalho, o plano de divulgação da sua candidatura para a população. O trabalho para a eleição mesmo. Assim, nós tínhamos um trabalho de divulgação, de conversar com aquelas pessoas que a gente se relacionou ao longo dos anos que eu fiquei como chefe de gabinete trabalhando no setor público. Então, foi como eu te falei, na verdade, eu não tinha perna, não tinha condições. Então não mudou tanto do que você fazia no gabinete? Não, pelo contrário, como eu falei para você, Ale, né? eu continuei trabalhando, fazendo o que eu sempre fazia e continuo fazendo o que eu sempre fiz, que é trabalhar, porque se a gente for analisar, a gente não tem perna, primeira campanha, a gente não tem perna para estar na cidade inteira. Isso. Quando eu digo na cidade inteira, eu fui nos 15 bairros da cidade, fui em todos os lugares. A gente não consegue falar com 165 mil moradores da cidade. Sim. A gente não consegue. Então a gente precisa ter um foco.
E o foco qual que é? É aquelas pessoas que a gente conversou, que a gente trabalhou ao longo dos anos, nos ajudarem nesse desafio. E foi isso que aconteceu. Então a gente se relacionou, a gente conversou com todo mundo. Mas lógico, a gente pede um empenho, uma ajuda daquelas pessoas que a gente conhece, que trabalhou com a gente, que viveram com a gente, enfim, que a gente conseguiu ajudar de modo geral. Que foram essas pessoas que me ajudaram a conquistar o resultado. Foi esse time que ganhou, vamos dizer, a eleição. E o dia da eleição, o dia da votação, você estava com a expectativa alta? Estava ansioso? Com certeza, a ansiedade aí existe. Aí passa para a família, acho que passa para todo mundo, não é? Para todos, para aquele grupo que te ajuda, que te ajudou, que viu esse potencial, esse trabalho sendo feito. Né? Então é quase como uma família. E essa família fica junta um período muito grande, vamos dizer, muito intenso, né? Porque a eleição é sempre muito intenso. E graças a Deus, esse time, esse grupo conseguiu esse resultado. Porque não é uma pessoa, não é o Bruno que conquista esse resultado. É um grupo de pessoas, um grupo de trabalho que conquistou esse resultado. Seja aquela pessoa conquistando um apoio, uma ajuda, ou seja aquela pessoa conquistando 10 apoios, 10 ajudas. Então esse grupo que acreditou num trabalho que sai vitorioso. Não é o Bruno. O Bruno pode ser o representante desse grupo, mas é um grupo todo. São várias pessoas que conquistam esse resultado. É muito bacana. Então foi uma expectativa, foi uma alegria, né? Foi uma alegria porque sim, você se testou, sim, foi eleito, fazendo o que você gosta, né? Que já era o trabalho que você fazia, dando continuidade nele. E qual que seria o primeiro plano? E aí você assumiu 1º de janeiro. Isso mesmo. Todas as expectativas para ser vereador de São Caetano, já tinha o plano. Já não, nosso desejo, nosso sonho, né? Que a gente, quando a gente entra em campo para conquistar um objetivo, esse grupo todo, a gente tem um sonho, um objetivo, um plano de trabalho, tentar trabalhar ao máximo para corresponder às expectativas desse grupo, dessas pessoas. Lógico, mas e vou te falar, no dia 1 de janeiro de 2025, quando eu assumi, lógico que na cabeça a gente tem muitas ideias, muitos projetos, muitos trabalhos a serem feitos. E foi isso que eu me pautei e comecei a colocar em execução. Só que o que eu acho? A Câmara é um trabalho muito intenso, muito difícil, porque o nome já diz parlamento. É muito diferente ser chefe de gabinete e vereador? Aí eu te falo que são poderes distintos. Porque nós temos o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, que o nome já diz parlamento. Então é onde nós temos as discussões de projetos de lei, de demandas da sociedade, que levam ao vereador uma demanda, uma necessidade, um anseio. E o executivo já diz executar, fazer, trabalhar. De planos que já foram, já estão funcionando, você só executa. Isso, já estão funcionando. Não é só executa. Ou novos, né? Que de um mandato para o outro, ou de um governo para o outro, tem mudanças, enfim, necessidades diferentes, ou expectativas diferentes. E aqui eu falo uma tranquilamente. Isso não sou nem eu que falo, são os dados que mostram isso. Você pega, antigamente, a opinião pública, a sociedade, as pessoas, elas se preocupavam muito com saúde, educação, depois segurança. Hoje, segurança está na frente. Inverteu. Né? Hoje a segurança pública passou a ser um dos maiores anseios da sociedade. Então, hoje, se a gente for analisar, é segurança, saúde e educação. Então, a opinião pública, ou a necessidade das pessoas, ela é dinâmica. E o gestor público ele tem que estar atento a isso. Então, por isso que eu digo que, às vezes, algo que era feito no passado, que às vezes era feito há 5, 10, 15 ou 20 anos atrás, hoje não dá certo. Tanto é que nós temos o implemento das redes sociais. Sim. A informação hoje ela é muito dinâmica. Aí, tanto a informação quanto a desinformação. Né? Com certeza que nós temos que ter mais cuidado ainda, né? Porque uma informação má colocada ou colocada de forma maldosa, ela propaga com uma velocidade absurda. Sim. E prejudica muita gente, prejudica muitas vidas, muitas pessoas. Nós temos que ter muito cuidado, que a informação hoje é o meio de propagação mais complicado, tanto para o bem como para o mal. Também, totalmente. Bruno, então esse teu primeiro momento como vereador, qual que seria o primeiro plano? Não, o nosso primeiro plano era colocar em prática todas as nossas propostas, tudo que a gente defendeu e batalhou no governo, no quesito segurança, no quesito saúde, que eu fui um vereador, eu fiz um trabalho muito grande em prol da saúde. A saúde legal. Pública. Que São Caetano é show, né? Dá sucesso Sim, absoluto. Graças a Deus, acho que é um diferencial
de qualquer outro município. A saúde pública de São Caetano é uma saúde pública que funciona. Lógico, não é perfeito, porque perfeição não existe. Mas é uma saúde pública que, quando o munícipe e o morador precisa, ela corresponde. Você consegue marcar o seu exame, você consegue marcar a sua consulta, você consegue ver a atividade pública ativa, existindo. Coisa que em muitos lugares, às vezes, não vou nem entrar aqui na discussão, ela não existe ou é precária, né? E há pouco tempo atrás, agora, a prefeitura também fez um novo levantamento de cadastrados e baixou 61 mil nomes, não é isso? Isso. Explica isso pra gente. Isso mesmo, Ale. Na verdade, isso é muito importante porque eu vou só contextualizar. Sim. Hoje a tabela SUS ela não paga efetivamente o valor de um exame, de um procedimento cirúrgico, de uma consulta. Então vamos supor, quando o município ele tem um atendimento de excelência, um exame, a tabela SUS passa R$5, vamos supor, tá? Esse exame, esse procedimento custa 50. Então 45, vamos supor, reais desse procedimento o município banca. Enquanto você tem esse número de moradores, de usuários do serviço público muito grande, você acaba tendo que despender, gastar muito mais recurso do que efetivamente é tua obrigação ou tua necessidade. Sim. Então, quando você faz um mapeamento efetivo e assertivo dos seus moradores, dos seus cidadãos, você consegue otimizar o recurso muito mais. Você consegue investir muito mais recurso naquela situação, naquela demanda, para o seu morador, para o seu munícipe. Então é muito importante esse cadastro efetivo do cartão São Caetano, do cadastro do cidadão. E como que foi feito esse trabalho para mapear essas pessoas? Claro, porque a gente começou fazendo um recadastramento. Porque assim, vamos falar a verdade, acho que muita gente de outras cidades vinham para a saúde de São Caetano, o que acaba aumentando o número de atendimento, que prejudica quem quer o atendimento e tem por direito por morar em São Caetano. É mais ou menos isso? Seria, porque assim, a porta de entrada da saúde, nós temos a UBS, né, que é para os moradores, que é territorializado, ou seja, quem vai naquela UBS é quem mora no bairro. Que aí a gente consegue ter uma organização dinâmica, boa, organizada, vamos assim dizer. Mas a urgência e emergência, que é a porta de acesso de um PS, de uma UPA, a UPA pode atender qualquer morador. Só que a UPA, ela não é municipalizada, vamos assim dizer. Há um recurso municipal, mas também há um recurso de outras esferas. Enquanto esses outros segmentos, a UBS, o complexo hospitalar, você acaba aqui aportando quase que 100% do investimento dos recursos nessas unidades de saúde. Então, a gente precisa otimizar o recurso para corresponder à expectativa do nosso morador. Então, é atender efetivamente o morador da cidade que está residindo aqui, que fiquem na cidade, que usa esse serviço público. E lógico, o que não é morador, ele não é que ele não vai ser atendido. Ele será atendido, mas vamos supor, um morador de fora do município ele é atendido pela UPA e depois é com o hospital de referência, que é o CROSS, que é a Rede CROSS, que pode ir para o Mário Covas, pode ir para um Serraria, pode ir para o AME, às vezes, em algumas situações. Então, você consegue ter uma organização e deixar bem dividida a competência de cada um, a função de cada um, do que é do município, do que é do Estado, do que é da União. Entendi. Você consegue organizar. Então, assim, resumindo, esses 61 mil nomes que saem agora da lista, isso significa mais investimento para a saúde de São Caetano. Claro, você otimiza o investimento para realmente o seu morador. Pode-se dizer que é uma organização do setor público, da saúde pública, para dimensionar a nossa necessidade e poder aplicar melhor o recurso nas nossas demandas, nas nossas necessidades. Das pastas saúde, segurança e educação que você falou, qual que é a mais difícil de lidar aqui em São Caetano? Hoje eu te falo que, até por uma questão nacional, a segurança pública, né? A segurança. Porque a segurança pública, a gente mexe com a sensação. A sensação Isso de era uma segurança. prioridade já do prefeito? Do governo Tite Ele sempre fala isso. O prefeito Tite Campanella, Ale, eu vou te falar, ele sempre pautou o governo dele como uma das prioridades a segurança pública. Tanto é que em 2021, como ele foi prefeito interino e eu estava como chefe de gabinete, ele conseguiu dar um aumento aí tanto na atividade delegada e na diferenciada.
A atividade de delegado é mais ou menos assim. Quando o policial militar está de folga, ele consegue trabalhar recebendo um valor, que quem paga esse valor é o município. E a diferenciada é a mesma coisa. É quando o GC militar de folga ele quer trabalhar, ele vai dar o seu nome pro comandante e o comandante coloca ele numa escala. Então ele trabalha na folga. É como se fosse uma hora extra. E o Tite, na época ele era prefeito em 21, ele praticamente aumenta. Não vou me lembrar agora a porcentagem exata, mas ele quase que dobrou o valor da atividade delegada para a Polícia Militar e da diferenciada para a GCM. Então a segurança pública no governo Tite Campanella, do prefeito Tite, eu vejo assim como uma prioridade. Viu? Prioridade, né? E acho que essa semana mesmo nós tivemos aí uma reunião com a Polícia Militar que fizeram uma prestação de conta dos índices de criminalidade. Os índices em São Caetano do Sul são muito bons. E se não me engano, em julho não teve um caso de furto em São Caetano, né? Na verdade, roubo de veículos. Roubo de veículos. Isso. Mas é sensacional, né? Não ter nenhum. Zerou. É isso mesmo. Numa cidade que está na região metropolitana, que é vizinha de São Paulo, sim, é excelente. É incrível. É isso mesmo. É incrível. Beira quase um absurdo. Sim. E se a gente for analisar, por isso que eu digo que é muito difícil você lidar com a segurança pública. Porque às vezes é o que você falou, se a gente for analisar, não tivemos nenhum esse mês. Na verdade, o mês que mostrou, né, que é o mês passado. Se a gente tem um, já aumentou. Sim. Entendeu? Verdade. Já aumentou, vamos dizer, 100% praticamente. Até porque de 0 para 1 aumentou. Mas, numa cidade com 165 mil habitantes, uma cidade que está numa região metropolitana conurbada, graças a Deus a gente vive muito bem na questão de segurança pública. Sim. Com o Smart Sampa, que isso trouxe muito, sim. Foi um incremento que ajudou muito a mitigar, minimizar qualquer risco que, lógico, não vai acabar. Porque, como eu falei, segurança pública é um contexto que vai da esfera estadual e federal. Exatamente. Mas consegue inibir aquele criminoso ou qualquer outro tipo de ação que venha praticar o ato em São Caetano. Não venha para São Caetano, não é isso que o prefeito Tite fala? É isso que aqui você vai encontrar uma dificuldade, você vai ser preso. Eu quero falar mais de Smart Sampa. Claro. Você então começou dia 1º de janeiro, você vereador, vou colocar tudo isso em prática. Como que foi você abrir mão do mandato de vereador? Claro, não, eu tô licenciado, hein? Eu não abri mão, não. Desculpa. Pelo amor de Deus. Mas como funcionou aí? Qual foi o processo? Lógico. Então, o que eu entendo, o que eu acho, na verdade, como a gente ficou um longo período aí como chefe de gabinete, a gente adquiriu uma experiência e um conhecimento muito grande nessa função. E não é uma função muito fácil de você executar, de você trabalhar. E devido a isso, eu recebi o convite do prefeito Tite Campanella, conversei muito com ele, porque é extremamente difícil. Com quantos tempo de vereador você recebeu o convite? 3 meses, em março. Em março, eu recebi o convite. Pô, não esquentou nem a cadeira. Mas o que eu costumo dizer, ser servidor público, que o prefeito, o vereador, o agente público, ele é servidor público. É servir as pessoas. Então, quando a gente coloca isso em pauta, o servidor público não pode ter o quê? Vaidade e não pode pensar em si. Tem que pensar na coletividade. Então, a gente, lógico, pensa muito. A gente fala, será que a escolha... Foi uma decisão fácil para você? Não, nunca é uma decisão fácil, né? Mas a gente tem que pensar o quê? Como eu falei, em servir ao público. Onde você é melhor? Porque se você servir ao público, não é pensar em você. Não é você pensar no Bruno em si. É você pensar na cidade, nas pessoas e no trabalho que você desenvolve. Em servir as pessoas. E quando o prefeito convida a gente, ele entende o quê? Que a gente é mais útil naquela função, naquela situação. Porque eu era da base do governo. Eu era um vereador que estava trabalhando, ajudando o governo para melhorar São Caetano. Então, quando a gente recebe um convite em qual sentido? No sentido de o quê? Melhorar a cidade, melhorar a função, otimizar as coisas. Então, quando a gente aceita esse convite, a gente vai na função de servir ao público. E não deixa de ser um motivo de orgulho também, né? Não, lógico que não. Poxa, muito. Porque é uma função extremamente gratificante. De confiança, extremamente confiante. Totalmente. De confiança, né? Porque você acaba ficando lado a lado do prefeito, sendo um representante direto dele e, inclusive, representando o prefeito em muitas agendas, muitas ações, muitas situações. Então, é um cargo de extrema confiança, dedicação, trabalho e reconhecimento
que é realmente servir ao público. O nome já diz, né? Ser servidor público é isso. Então, quando a gente se licencia do cargo de vereador, a gente se licencia na seguinte situação, de abrir mão, não é nem abrir mão, né? De se licenciar para fazer algo de maior proveito, maior trabalho para a população de São Caetano do Sul, que é melhorar a vida das pessoas, que é essa a nossa ideia. Quando você aceita concorrer a qualquer cargo eletivo, quando você aceita ser trabalhador, servidor público, você tem que pensar em que não é mais em você, porque tua vida é pública, as tuas coisas são públicas, é isso, você se expõe. Ainda mais aqui em São Caetano. Lógico, né? então que você é cobrado na padaria. Na padaria, no mercado, na igreja, em qualquer lugar. Todo dia tem Todo cobrança. dia, toda Todo hora. dia. Toda hora, é normal isso. Você tem que aceitar e tem que corresponder às expectativas das pessoas. Então você tem que ser o quê? Não é o que eu quero fazer, mas sim o que a cidade, o que o grupo, o que as pessoas precisam que você faça. E é isso, por isso que eu aceitei o convite. Me licenciei do cargo de vereador e voltei para a Chá de Gama para ajudar as pessoas, para ajudar o governo, para melhorar a qualidade de vida de São Caetano, melhorar o serviço público que nós temos na cidade, melhorar, porque assim, olha, meu filho nasceu aqui, eu nasci aqui, meus pais moram aqui, meus pais nasceram aqui. Quando a gente mora aqui, a gente tem essa vontade, essa necessidade, a gente quer o quê? Melhorar a nossa vida, Claro. melhorar a vida das pessoas. Porque Você está fazendo pela tua família, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos. A gente está fazendo isso pelas pessoas, pela nossa cidade. A gente quer melhorar cada dia mais a nossa cidade porque a gente vive essa cidade. Eu crio meu filho nessa cidade. Então, quando meu filho vai no Chico Mendes, quando meu filho vai em algum parque municipal, eu quero esse parque legal, limpo, organizado, que tenha brinquedo. E quando a gente pode contribuir com isso, é muito bom, é muito gratificante. A gente vê o nosso trabalho dando resultado para as pessoas, que é isso que a gente aceita. Então é você estar numa função de servir melhor a tua cidade, a população. E ao convite do prefeito Tite, né, que viu na gente, no nosso trabalho, também isso, é corresponder às expectativas dele. E o entendimento, né? Acho que uma sintonia boa entre vocês, né? Para ele ter te chamado de novo, pô. Sim. Porque você pegou ele como interino, né? Em 21, isso mesmo. Legal, ótimo, perfeito. E como que é trabalhar com o prefeito Tite? É bem gostoso, é bem tranquilo quando eu digo, é uma administração, uma situação bem leve. Que realmente ele também tem a mesma vontade que a nossa. Porque o pai dele foi prefeito. Ele também nasceu aqui e foi criado aqui. Então, quando você Palestrino. Exato. Aí eu sou corintiano, hein, Ali? Aí eu não vou... O tema futebol... Então, então, nessa parte vocês não se incomodam. E o meu time tá mal. Então, não tá tão bem, melhor dizendo. Deixa pra lá o futebol, hein? Então, essa necessidade de querer melhorar São Caetano, quem tem isso, trabalha bem, vai bem. Que é um grupo que são pessoas que querem melhorar a cidade. Querem trabalhar pela cidade. Então, quando todo mundo tem a mesma vontade, a mesma energia, as coisas acontecem de forma natural, que é o que a gente vê. Lógico, estamos passando por alguns momentos de ajuste, sim, natural, como toda administração. Mas é uma administração que trabalha em prol das pessoas e da cidade, que é isso que toda administração pública deveria fazer. E isso a gente encontra no governo Tite Campanella, que é o trabalho pelas pessoas, para melhorar a vida na questão de lazer, segurança, saúde, educação, zeladoria. Então, quando todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo remando para o mesmo lado, as coisas acontecem de forma mais tranquila, mais natural, mais gostosa. E esse primeiro ano do mandato do Tite é mais uma reestruturação, né? Tá passando por um momento pegou uma administração mais deficitária um pouquinho então acho que nesse primeiro ano é muito ajuste, né? Sim, isso mesmo. Acho que o primeiro ano deve ser o mais difícil do mandato. Com certeza. Para você ajustar essas contas todas, tudo isso, né? Com certeza. Toda a administração pública no primeiro ano é ano de ajuste. Porque primeiro, quem fez o orçamento este ano não foi o Tite, não foi o prefeito, foi o prefeito anterior. Então é uma dinâmica de organização. Lógico, você pega os restos a pagar, você pega valores aí que ele está tendo que organizar. Então cria-se uma dificuldade muito grande administrativamente falando. Mas o principal ponto é que ele tem competência para organizar isso e fazer um plano de governo efetivo, de trabalho, de organização e de melhora da cidade. Que é isso que nós temos que nos pautar, em administrar bem a cidade, organizar bem a cidade. Porque dificuldade sim tem. Isso aí é inegável, os números estão aí, já foi falado, já foi discutido. Mas o principal ponto é o que? A vontade de trabalhar, de acertar e de fazer.
fazer para melhorar a cidade e melhorar a vida das pessoas. Todo mundo que a gente entrevista aqui que também trabalha diretamente com o prefeito Tite sempre fala que o pensamento dele é muito otimista, não quero saber dos problemas, é daqui para frente, não tem desculpa, vamos trabalhar. Isso é muito incentivador, né? Muito, muito. Como eu falei para você, é todo mundo trabalhando para melhorar a cidade. Então isso é incentivo, é um combustível para a gente trabalhar mais. Para a gente trabalhar mais, se dedicar mais, fazer mais coisa. E outra, trazer inovação, né? Trazer propostas novas, trazer programas novos, trabalhar realmente em prol da comunidade. E agora vamos voltar a falar do Smart Sanca, que claro. eu acho que é um assunto tão importante, como você falou. Acho que essa prioridade por segurança já é um tema nacional, já é um tema do Brasil inteiro, de norte a sul. E aqui em São Caetano a gente está dando baile, está sendo exemplo para o Brasil inteiro, né? Explica um pouquinho de como foi introduzido o Smart Sanca, de qual o momento do Smart Sanca hoje. Claro, não, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Porque isso aí é uma das propostas, uma das principais propostas que o prefeito Tite Campanella tinha e queria trazer para São Caetano. Porque se nós formos analisar, tirando a capital, São Caetano é a primeira cidade que teve o reconhecimento facial implantado. Nós estamos falando de uma cidade da região metropolitana. Olha que importante. Sim. E logo que ele deu essa missão a esse time, esse grupo que compõe o governo, lógico, nós começamos a trabalhar. E a questão mais difícil, que quando você traz o Smart Sanca, é implantar o quê? O banco de dados. Porque, na verdade, o banco de dados é estadual e federal. E tem que unificar isso, é isso? Isso, exatamente. Então você tem, além da questão estrutural, que é colocar a câmera no município, que possui reconhecimento facial, uma câmera de qualidade, é você trazer esse banco de dados. Sim, porque só a câmera não adianta. Né? Exatamente, que é a grande dificuldade, é você trazer a câmera, mas principalmente o banco de dados, que é o que dá suporte. Para identificar. Exato. Então, desde o primeiro dia de governo dele, ele tinha isso como missão, como meta, implantar o mais rápido possível. E ele batalhou, foi falar com o secretário de Estado. Foi difícil? Foi muito difícil, muito complicado, porque são dados pessoais, né? Quando você absorve essa função, você tem acesso, não tem acesso, mas você compartilha informações, muitas informações. Sim. Então é bem complicado. Mas com trabalho, com organização, você consegue implantar isso. Então foi a primeira missão, uma das primeiras missões que ele tomou para si, colocar o Smart Sanca em São Caetano do Sul, reconhecimento facial em São Caetano do Sul. E com 6 meses de governo ele colocou. Então se a gente for analisar hoje, São Caetano do Sul tem mais de 510 câmeras. Lógico, muitas dessas câmeras fazem reconhecimento facial, algumas não, porque tem questão de capacidade, enfim, de algumas coisas técnicas que elas não podem fazer. Mas muitas fazem. Então se você for analisar bem isso aí, quando você implanta o reconhecimento facial, traz muita segurança, sim, para o morador. Porque o procurado pela justiça, que já, vamos supor, saiu numa saidinha, já não vem mais para a cidade. Não, porque o pessoal não está vindo mais para... Esse pessoal... Exato. Ótimo, não está vindo mais para São Caetano. Evita. Porque se vier passear... É pego, é reconhecimento. Tem um reconhecimento num ponto ou em outro da cidade... Ele vai passar, vai conseguir efetuar um reconhecimento facial e é pego. E mesmo as câmeras de reconhecimento facial, também tem as outras câmeras que podem ser usadas. A pessoa que tem um comércio e tem uma câmera, ela pode ceder a imagem dela para o Smart Sanca também, não é? Contribuir, colaborar. Pode, não, isso é sensacional. Porque... Ou seja, a cidade inteira trabalhando junta, né? Junto. Que legal. É a sinergia, que é o mais legal. Poder público e sociedade civil trabalhando juntas em prol de algo, que é a segurança pública. Então, por exemplo, lógico que são as externas, é importante frisar isso, tá? Que o Smart Sanca, ele pode ter o compartilhamento de imagens, mas imagens de rua, externa. Então, quem quer, vamos supor, o condomínio do bairro Barcelona X, que queira ceder ou compartilhar sua câmera externa com o Smart Sanca, ele pode. Sim. É só ele atende fácil ou nos mandar uma mensagem lá no gabinete, a gente consegue ajudá-lo. Então esse número, ao longo dos meses, vai aumentar demais. Demais, porque já tem prédio. Outro dia mesmo eu passei numa rua, ali na rua General Osório, eu vi um prédio que colocou, aqui tem Smart Sanca. Olha que ele já está fazendo compartilhamento de imagens
com o Smart Sun. Porque isso que ele escreveu, esse posterzinho, pô, já ajuda até ele a inibir quem quer fazer uma coisa errada. E outra, nos ajuda na questão de reconhecimento facial, nos ajuda na questão de placas, porque tem muitos carros que a gente também consegue fazer um mapeamento e monitoramento. Porque não é só o reconhecimento facial. Eu vi que aparecem uns carros, uns carros dublado, né? Isso, placa de carro, de moto. Então você potencializa o quê? O reconhecimento, a vigilância remota em prol da sociedade, que é o quê? É a segurança inteligente, né? Você consegue disponibilizar o GCM, o policial militar, onde efetivamente está acontecendo a coisa. É a ostensividade da segurança pública. E a inteligência e a habilidade também de trabalhar com tudo isso, né? Porque, pô, é um quartel-general, digamos assim, pô, cheio de monitor, muita gente super experiente para trabalhar naquilo, né? É isso mesmo, para mapear tudo, né? É isso mesmo. Hoje nós estamos falando de uma cidade como São Caetano do Sul, de 15 km², com mais de 500 câmeras. E lógico, esse número vai aumentar de forma gradual. Já tem licitação aí na rua para colocar mais de 150 câmeras também. Então, não parou por aqui. Pelo contrário, é um trabalho permanente. Que hoje são 500, depois vai para 600, depois 700, depois 1.000. E lógico, se Deus quiser um dia ter uma câmera em cada rua, né? Em cada esquina. Que é um objetivo que nós temos que... Vocês sentem que isso inibiu muito a criminalidade em São Caetano? Eu acredito que... Não, é melhor. Não é nem que eu acredito. Os números mostram que sim. Né? E não é números nem que o município tem, que a Secretaria da Segurança Pública do Estado mostra. Porque mensalmente eles mostram esses números. E se qualquer um quiser entrar, qualquer pessoa quiser entrar, ele pode ir lá no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que ele vai ver. Então ele vai ver uma redução de roubo, de furto. Ele vê esses dados. Lógico, a sensação, como eu falo para você, a lei de segurança pública é muito complexa, porque às vezes nós temos um fato que traz uma comoção, que acaba tendo uma questão midiática muito forte. Porém, quando você pega os números, os dados técnicos, que aí não sou nem eu que falo, que são os especialistas em segurança pública falam, os números de São Caetano são muito bons, são excelentes. Hoje pode-se dizer que São Caetano é uma das cidades mais seguras do Brasil? Pode eu falar li que alguma sim. coisa que dizia que sim. Sim. E vou te falar, além disso, a gente vive numa região metropolitana. Então, é o que a gente está falando. Faz divisa com São Paulo, divisa com Santo André, divisa com São Bernardo. Isso mesmo. Está no meio. Está no meio. E aqui nós temos, sim, efetivamente uma segurança pública de qualidade, ativa, que é isso que o prefeito Tite Campanella se propôs a trabalhar e fazer. Segurança pública, saúde, educação, zeladoria, são os pilares da administração dele. Que, querendo ou não, ele já trabalhou muito na saúde, está trazendo novas políticas públicas para a saúde, está trazendo novas políticas públicas para a educação, como a gente viu aí, 9 escolas em São Caetano ganharam um selo ouro pela qualidade de ensino, mas a segurança pública hoje, querendo ou não, é o que dá maior repercussão. Então, aí você falou que é uma das prioridades para as pessoas hoje é segurança. Sim, é isso mesmo. Então a gente tem que trabalhar muito para trazer efetivamente a segurança pública de qualidade e principalmente e também a sensação de segurança. Sim. E eu vejo também que muitos outros municípios estão procurando São Caetano também para aprender como é que funciona o Smart Sanca, né? Nossa, muitos, Ale. Vou te falar Toda semana. Todo dia. Outro dia eu estava conversando... Porque eu li que veio até prefeito do Ceará, de alguma cidade do Ceará, isso tempo atrás. Não, você viu, outro dia eu estava conversando sobre isso com 2 secretários nossos, né? A título de curiosidade. Aí veio uma pessoa de Belém conhecer o nosso Smart Sanca. Aí a pessoa não se apresentou. Aí depois com a conversa, é o irmão do prefeito de Belém, que estava querendo conhecer o serviço para levar para a cidade deles. Você vê, o irmão do prefeito veio, estava querendo capitanear para levar para uma capital de estado. Então é muito importante isso. Assim, graças a Deus a gente conseguiu implantar de forma muito rápida, de forma muito rápido mesmo, muito capacitada, essa política pública, essa segurança pública em São Caetano do Sul, que é o reconhecimento facial. E o coordenador do Smart Sanca esteve aqui também, a gente conversou. Ah, que legal. E ele falou assim, qualquer dia você precisa conhecer a nossa base. Quando a gente está monitorando alguma coisa, corta para a câmera tal, não sei o quê. Parece uma central de
de corte de televisão mesmo, corta para a câmera 1, não, agora ele vai passar naquela câmera 2. Então deve ser um negócio muito dinâmico, deve dar adrenalina. E fora aquelas que giram, que se movimentam, né? Que elas conseguem girar 360 graus algumas câmeras. Algumas não, muitas câmeras, né? E ele falou que a câmera consegue ver dentro do carro, mesmo se tiver esse filme. Consegue. Olha que incrível. Consegue mesmo. Tanto é que outro dia teve um fato que eles conseguiram ver o que estava acontecendo na parte interna do veículo, mesmo com isso o filme. Que aí levou, sim, 2 viaturas da GCM e prenderam a pessoa, né? Você vê a importância que é a tecnologia a serviço da segurança pública, que é fundamental isso aí. O Bruno, o Smart Sampa, a cidade está de parabéns, o prefeito, vocês todos estão trabalhando nisso. E na educação? Você falou que teve 9 escolas que ganharam o selo, né? Isso. Conta um pouquinho disso pra gente. Na verdade, isso é um reconhecimento de órgãos, vamos dizer, externos que veem a qualidade do ensino, que premiam, que dão um prêmio às escolas que atingiram aquele número na questão pedagógica. Você vê, graças a Deus nós tivemos algumas escolas, várias escolas aqui que conseguiram esse selo ouro, vamos dizer, pela qualidade da educação. Que isso aqui é um trabalho permanente. O que muda uma sociedade, o que muda um país, o quê? São as gerações, é a educação. Então, a gente precisa o quê? Ter uma geração, uma educação de qualidade para a gente transformar São Caetano do Sul para as próximas gerações e cada dia mais manter o melhor IDH do Brasil, manter uma educação de qualidade, um serviço público de qualidade, uma saúde com qualidade. E vem através do quê? Dos novos representantes, porque amanhã o Bruno vai sair do setor público, tem que ter alguém para substituir, deve ter alguém para substituir. E o prefeito Tite, até mesmo essa semana, ele foi numa escola que fizeram um podcast, o pessoal da sala de aula com ele, que ele falou isso. Assim, a gente tem que trabalhar para as próximas gerações, porque a gente não estará aqui a vida inteira. O Tite não vai ser prefeito a vida inteira, o Bruno não vai ser chefe de gabinete a vida inteira. Então, quem vier no nosso lugar também tem que ter a mesma vontade, a mesma dedicação para melhorar a cidade, melhorar o setor público, né? Sim. Bruno, e qual que é a expectativa de você administrando toda essa questão dos planos de campanha do Tite? Qual que é o próximo passo importante para São Caetano? Hoje a gente tem que colocar, como eu falei para você, Ale, os nossos maiores focos, que é saúde, segurança, educação, zeladoria, e a questão de assistência e inclusão social, que é muito importante. Zeladoria seria o que nisso? A zeladoria é uma rua iluminada, tá. Vamos supor, a questão dos parques bem cuidados, a questão de uma UBS limpa, organizada, porque tudo isso vai trazer sensação de segurança, sensação de qualidade, e isso efetivamente é um trabalho de qualidade. Então a zeladoria, de modo geral, tem que ser muito bem feita, porque se você não tem um hospital que mantém uma zeladoria adequada, você tem maiores índices de infecção, pacientes, querendo ou não, que às vezes precisam ficar um dia e acabam ficando uma semana. Então você tem que ter uma organização num contexto geral de zeladoria para ter a efetividade e a qualidade do serviço público. Isso é muito importante. A gente tem que dar o devido valor a essas questões. Porque a cidade bonita, visualmente bonita, ela agrada, ela traz um bem-estar para todo mundo que passa, né? Isso mesmo. Porque ninguém quer ver uma cidade feia. Não, vamos dar um exemplo. Mal cuidada, né? Você vai num parque. Você vai lá no parque 7, 8 horas da noite. Se ele está escuro, atrai o quê? O mau elemento. Aquela pessoa que não está lá para usar, para caminhar, para passear, para se divertir. Então você tem que ter a efetividade desse serviço para você trazer quem efetivamente tem que usar esse serviço. O parque, que são as pessoas de bem. As pessoas que estão lá para usar o serviço público, na sua essência. E você falou de inclusão social, é isso? Sim. Conta um pouquinho para a gente desse. Claro, não. Acho que você pega São Caetano do Sul, é uma das poucas cidades que tem uma secretaria exclusiva para isso. E hoje, quando a gente fala de inclusão, ela vai muito além só da secretaria. Hoje nós temos que fazer um trabalho com multissecretarias, que você envolve a assistência e a inclusão social, você envolve a educação, você envolve a saúde, porque toda essa necessidade ela tem que ter uma conversa, uma sinergia em todas essas esferas. Então vamos supor,
algum transtorno, alguma criança possui algum transtorno, um TDAH, e ela está na sala de aula. Todos esses departamentos, eles têm que se comunicar para a gente ter o quê? O melhor serviço prestado para aquela criança, para aquela família. Então, hoje, a gente consegue na prefeitura ter essa sinergia de departamentos de secretaria para aquela criança ser bem assistida na educação, para aquela criança ser bem assistida na saúde, para aquela criança ser bem assistida na secretaria de inclusão social, de assistência social. Então, é fundamental a gente ter esses multidepartamentos trabalhando em prol de um objetivo comum. E as secretarias se ajudam muito. Muito, 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 muito. Nós temos grupos de trabalho hoje em São Caetano do Sul, que o prefeito Tite Campanella coloca como prioridade essas discussões. Então, vamos lá, nós temos alguns casos, vamos assim dizer, de uma criança que ela demanda uma atenção, demanda um atendimento exclusivo ou especial. A gente consegue especificar, trabalhar muito em prol dessa criança, dessa família, porque tem o quê? A conversa, o diálogo em todos os segmentos, seja na saúde, seja no CAPES, seja na educação, na sala de aula. Então a gente consegue sim efetivamente trazer o quê? A qualidade do serviço público. E a inclusão social também entra o idoso, não entra? Entra, sim. Lógico. Que São Caetano é uma cidade que tem uma porcentagem velha maior, não é? Sim, a expectativa... 30%, se não me engano. Não, esse número cada dia mais aumenta, porque nós temos uma expectativa de vida muito boa em São Caetano do Sul. Então, a nossa terceira idade é muito frequentada. Eu falo isso pelo meu pai, pela minha mãe, que os dois usam o CISI. Eles fazem academia no CISI, eles fazem hidroginástica no CISI. Então, os 60 a mais, que é quem pode efetivamente usar o serviço público no CISIs, eles têm uma vida muito ativa. Tem uma agenda cheia. Né? Eles conseguem o quê? Melhora o quê? A qualidade de vida dessas pessoas. Então, é fundamental a gente também pensar no 60 a mais. Por quê? Quando você coloca os idosos com uma atividade ativa, seja com hidroginástica, com academia, com uma vida social ativa, você reduz o investimento, ou melhor, você acaba mudando o lugar que você coloca recurso. Porque esse idoso, ele não vai precisar tomar tanto remédio, se ele não praticasse uma atividade física. Exatamente. Então, é você otimizar cada vez mais o recurso público, que isso é a essência de um prefeito, de um gestor. Ele tem que fazer isso. Então, ele tem que investir mais, vamos supor, no CISI, para ele investir menos em remédio. Exato. É aquela balança, aquela matemática que você faz. Você quer uma qualidade de vida boa para o teu idoso, então invista no que? Na prevenção. É o melhor remédio. E acho que São Caetano, por essa característica, acho que tem muita gente do ABC, de Santo André e São Bernardo, que, quando se aposenta, muda para São Caetano. Para usufruir dessa estrutura de saúde, principalmente. Eu te falo, olha, aí não é só o idoso que muda, isso eu já teve depoimentos, tá? Em todas as idades. Seja aquela pessoa que tem o filho na escola e quer colocar na escola pública aqui de São Caetano, ele pega e muda para São Caetano. Ele prefere, às vezes, pagar um pouco mais de aluguel para ter o benefício do serviço público da cidade. Seja o que quer o filho na escola, seja o idoso que quer um exame melhor, uma qualidade de saúde melhor, ou um centro de terceira idade melhor, uma atividade, vamos assim dizer, mais pujante da terceira idade, ele se muda. É isso mesmo. O diferencial de São Caetano do Sul é o serviço público, que é o que nós temos hoje na cidade. Porque assim, tem muita gente em São Caetano que não tem nem convênio médico, né, Bruno? Muita, e vou te falar. Por tão bom que é o atendimento em São Caetano. E isso eu posso falar que o período que eu fiquei estou como chefe de gabinete, me trouxe isso. Pós-pandemia, nós tivemos aí... São Caetano passou bem pela pandemia? Passou bem. Assim, passou, lógico, a gente não sabia como a gente superaria essa situação, mas graças a Deus conseguimos, trabalhamos, fomos piloto, tivemos a primeira vacina da Janssen aqui, enfim. Foi um desafio que nós conseguimos passar e passar bem. Legal. Você pega, pós-pandemia, todo mundo teve o quê? Uma questão financeira, teve uma perda da situação financeira. Todo mundo tudo ficou mais caro, os salários diminuíram. Então, muita gente... Deixou algumas sequelas físicas também. Com certeza.
E a gente sentiu isso no setor público, porque o nosso número de usuários pós-pandemia aumentou demais, tanto na saúde como na educação. Então é sintomático isso. É sintomático e automático, né? Porque você viu que muitas pessoas deixaram de pagar um convênio médico ou deixaram de ter um convênio médico por conta de que perderam o emprego e passaram a usar o serviço público. E a gente viu esses números na nossa UBS, nos nossos hospitais. Mas é o que a gente fez, continuou trabalhando para ter um serviço público de qualidade, porque São Caetano conseguiu e consegue corresponder à expectativa de que é uma saúde pública efetiva, existente e a serviço das pessoas. Ô Bruno, e o contrário também é verdadeiro? O jovem sai mais de São Caetano ou é impressão? Não, eu acho que... Não vou dizer que é impressão, porque às vezes a gente acaba tendo que trabalhar em outros lugares, em outras regiões, mas quem é da cidade acaba voltando ou acaba vindo de fora para cá, que é o que aconteceu. Nós temos muitos moradores que não são oriundos, não são nascidos aqui, vamos assim dizer, mas que vieram pelas qualidades do serviço público. Porque é aquilo que você está falando, o cara economiza na escola, economiza na saúde. Tudo, em todos então, os assim, aspectos. essa diferença do aluguel não significa nada perto de toda essa economia que o cara fez. Claro, o seguro do carro acaba sendo mais barato. Então, às vezes você paga, vamos supor, mais caro por um aluguel. É bom isso que você falou, porque o seguro do carro, com todo esse sucesso do Smart Sanca, as seguradoras devem cobrar pouquinho, tem que cobrar menos daqui, Exato, né? diminui porque o risco é menor, né? Lógico. O seguro não é pelo vou ter risco, carro né? assaltado. É isso. Tanto é que quando você vai fazer o seguro, pergunta, você para em lugar coberto, não coberto? Tem segurança? Agora vai começar a fazer assim, ó, você para em frente câmera do Smart Sanca. Pode ser, né? Aí, ó. Tomara que reduza ainda mais aí, né? Mas é isso, é a efetividade, é a qualidade do serviço público que gera consequências em outros lugares, né? No seguro do carro, numa escola particular, que você acaba obrigando também a escola particular a ter melhor qualidade. Claro. Porque, vamos lá falar a verdade aqui, se a escola particular for pior que a escola pública, ninguém vai levar lá. Ninguém vai levar. E como a nossa escola pública é boa, é muito com muita qualidade, você fomenta cada vez mais a todos os lugares, a todos os serviços em São Caetano terem uma melhor qualidade. Legal. Muito legal. Ô, Voz de Deus, quer fazer alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta a respeito do... Eu não sei se você chegou a comentar sobre isso, mas os números do Smart Sanca, o retorno foi extremamente maravilhoso por parte do Tite. Só que o Dr. Marcelo Ferrari falou algo primordial, que é a respeito da reincidência. Hoje vai para a audiência de custódia, o meliante é solto. Hoje, a cada 10 que são presos em São Caetano, 8 saem, 2 ficam presos. Como que hoje o prefeito, como hoje todo o ensejo da segurança pública do município vê isso, e o que você recomenda para o nosso público, né, a respeito das próximas campanhas, que é importante. Afinal, nós vamos eleger um deputado federal que traz para nós leis efetivas que acabam tirando esse afrouxamento das leis por parte dos bandidos, né? Não, exatamente. Essa é uma pergunta até importante de se explicar, né? Porque a gente vê que a competência de cada ente federado. Nós temos a União, temos o Estado e temos o município. Nessa situação de legislação penal, o município é o que tem menos competência, capacidade de resolver. Porque é o que vocês falaram, é o deputado federal que vai criar norma penal, que vai criar lei penal para se condenar um bandido, para deixar ele preso ou na audiência de custódia liberá-lo. Porque é importante. O Congresso Nacional ele legisla, ele cria as leis. O Judiciário ele aplica as leis. Então, é essencial a gente ter um Código Penal, uma legislação efetiva nas legislações penais, para a gente não ter esse tipo de situação. Às vezes você prende uma pessoa 1, 2, 3, 4, 5 vezes e na audiência de custódia ele é liberado. Então você acaba incentivando, às vezes, o pequeno delito, que ele sabe que na audiência de custódia ele vai acabar sendo solto. Então, quando você pede uma revisão na legislação penal, é para trazer essa sensação de impunidade, acabar com essa sensação de impunidade e trazer a efetividade da aplicação da pena e da lei.
Ou seja, quando você tem um furto, quando você tem um roubo, quando você tem um latrocínio, que graças a Deus em São Caetano nós não temos, isso é muito, muito raro, a gente consegue ver o quê? A aplicação da pena e não a sensação de impunidade. E, lógico, isso começa pela Câmara de Deputados, depois vai para o Senado, ou seja, o Congresso Nacional, e a gente aqui tenta o quê? Fazer a ostensividade da questão penal, que é o que? É o GCM na rua, que é o vídeo monitoramento, que é dar um salário bacana na delegada, na diferenciada, para essa ostensividade ser aplicada na rua. Mas a efetividade da parte penal, do cumprimento da lei e na parte processual, que também acaba sendo através do nosso Congresso Nacional, a gente só consegue essa efetividade mudando as leis, votando em um deputado que efetivamente represente e lute por essa bandeira, que aí é uma situação que vai além da esfera municipal, a lei. Sim, vai além da nossa competência, que é por isso importante o apoio em outras esferas. Por isso que eu falo que segurança pública vai muito além do município. São Caetano paga um diferencial tanto para a polícia municipal, no caso da GCM, polícia militar e polícia civil. Então, para trabalhar em São Caetano, o município faz sua parte, que é bonificar as forças de segurança. Porém, as leis esbarram nas leis frouxas, né? É isso mesmo. A gente paga um prêmio, vamos assim dizer, para as forças de segurança, a gente dá a delegada para aquele agente que está de folga trabalhar na sua folga, tanto o GCM como o PM. A gente cria alternativas para cada vez mais a gente ter uma presença da polícia na rua. Sim. Porém, a situação, vamos assim dizer, de pós-apreensão, que é a parte penal, vamos assim dizer, da lei penal, aí já passa a ser uma outra esfera. Sim. Mas nós temos que mostrar o quê? Nós temos que trabalhar com a efetividade da ronda ostensiva, sim. Resumindo, o Smart Sanca faz um brilhante trabalho, mas depois a justiça que resolve isso e acaba soltando a pessoa que São Caetano pegou o cara e depois ele acaba sendo solto. Sim. Aí vira um círculo vicioso. É isso mesmo. Então, se a gente não resolver isso numa outra esfera, se resolvesse isso numa outra esfera, seria perfeito. Claro. Que isso é fundamental, né? Que é o deputado federal, sim, o senador, e até, lógico, aquele deputado que apoia alguma questão de endurecimento da legislação penal. Aí você tem que ver o deputado que apoia isso, cobrar dele, sim, ou aquele deputado que você for votar efetivamente, você cobrar dele isso aí. Isso é fundamental, porque não adianta só a gente ter a ronda ostensiva, a gente prender o bandido, né? O que cometeu o delito. Nós temos que ter a continuidade, a persecução penal, né? Sim. Isso é fundamental. Porque senão a gente vai ficar correndo em círculo, né? É isso mesmo. Que com certeza, quando você muda a legislação, a pessoa, hoje o criminoso, ele conhece a lei, ele conhece a legislação. Então ele sabe qual é o pequeno delito que ele não vai ficar preso. Que ele vai na audiência de custódia e às vezes ser liberado. Então ele acabou se profissionalizando na questão penal. Então nós temos que ter às vezes um endurecimento, da pena, das situações, para você inibir esse tipo de atitude. E a pessoa não querer praticar nenhum ato ilícito para não ser presa e não ficar na cadeia, né? Sim. Bruno, a gente está terminando. Você quer dar um último recado aí para a população de São Caetano? O que você quiser falar, dá um recado aqui para o nosso morador. Claro, Ale. Queria, em primeiro lugar, agradecer a você, ao Fala ABC aqui, ao podcast, Ao Lucas. Não posso esquecer do Lucas, senão depois ele vai lá conversar comigo e fala, pô, nem me agradeceu, agradecer ao Lucas, a você, a Lê, a todo mundo que nos assistiu. Fala que é uma satisfação muito grande estar aqui. Fico muito feliz sim, de poder conversar com vocês, poder falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, falar que a função de chefe de gabinete, o meu trabalho é em prol da cidade, das pessoas, para a gente querer cada vez mais melhorar a cidade. Porque, como eu falei para você, meus pais nasceram aqui, eu nasci aqui, meu filho nasceu aqui. A gente quer o que para a nossa cidade? O melhor. Claro. O melhor para as pessoas. Então a gente sempre busca isso. E ser servidor público é fazer isso. É trabalhar para as pessoas, em prol das pessoas. Que essa é a nossa vontade, essa é a nossa necessidade e é isso que a gente faz. Então eu queria agradecer você mesmo, no fundo do coração, de poder expor tudo isso aí aqui nesse podcast, que tem uma representatividade enorme na cidade. E com certeza trabalhar cada dia mais, trabalhar todos os dias de forma incansável
para melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas, dos nossos moradores aqui de São Caetano. Bruno, eu queria te dar parabéns pelo seu trabalho, excelente trabalho no gabinete. A gente sabe que não é uma função fácil, que tem muita demanda, executar executar todo dia esses planos de governo, saber como se resolve uma coisa, atender a população, tudo isso. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. De verdade. E a empolgação que você conta sobre ele já demonstra o amor que você tem no que você faz. Então, isso tem que ser enaltecido. Parabéns, cara. Obrigado, Ale. Obrigado mesmo. E estamos aqui à disposição de vocês. Isso. Se tiver novidade, volta para cá. Com certeza. O convite já pode ser feito. A gente só combina o dia e a hora. Vamos fazer isso. Pessoal, para você que ficou assistindo a gente, muito obrigado de novo. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Segue a gente nas redes sociais. Compartilha. Põe ali, manda alguma pergunta para o Bruno, que depois a gente pergunta para ele, depois você vai ter a resposta. Então eu quero agradecer você que está assistindo a gente pelo YouTube aí, no Fala ABC News e no TV ABC Shop Oficial. Então, não deixem de ficar de olho, que a semana que vem a gente volta com outra entrevista bem legal, outro convidado super especial aqui. Então a gente fica por aqui, obrigado, tchau.